Olá, queridos alunos do 8º ano da Escola Menino Jesus, sou a professora Maiara. Hoje nós vamos falar sobre a mágica do teatro de bonecos. Então, vamos começar aprendendo sobre o que é o teatro de bonecos. Bom, o teatro de bonecos é o teatro de fantoches, ou teatro de marionete. É o termo que designa no teatro a apresentação feita com fantoches, marionetes ou bonecos de manipulação. Em especial aqueles onde o palco, cortinas, cenários e demais caracteres próprios são construídos especialmente para a apresentação. Aí nós vamos falar sobre esse grupo de teatro de bonecos que é o Giramundo. O que é o Giramundo? É um grupo de teatro de bonecos criado em 1970 pelos artistas plásticos Álvaro Apocalipse, Teresa Veloso e Maria Antonieta Martins, que construíram um acervo aproximado de mais de 1.500 bonecos e objetos de cena. O grupo Giramundo, além do teatro de bonecos, eles utilizavam também a arte cinética, todo um jogo de ótica nas suas apresentações. O que é então a arte cinética? É uma corrente das artes plásticas que explora os efeitos visuais por meio de movimentos físicos ou ilusão de ótica ou truques de posicionamento de peças, que era o que eles também faziam nas suas apresentações. Eles utilizavam esses efeitos visuais através das suas performances e apresentavam as suas peças. O grupo de teatro de bonecos Giramundo tem uma história de 43 anos de existência e é o mais importante grupo da América Latina. A ocupação está organizada em basicamente 3 grandes módulos, né? O primeiro, a gente tem o histórico do grupo. Aqui a gente tem uma amostra de alguns cartazes de espetáculos do grupo, de vários períodos, né? Então a pessoa pode testemunhar aqui a montagem original, né? Que são montagens a partir da década de 70. O segundo bloco é um bloco que traz parte do acervo. O grupo tem em torno de 1.200 a 1.500 bonecos e sempre crescendo, né? Porque o grupo continua construindo. Aqui a gente tem em torno de 130, 140 e a gente procurou trazer de diferentes épocas, diferentes técnicas para poder dar uma visão geral de tudo que o grupo já produziu. Aqui a gente tem um processo criativo do grupo, né? Então a gente vê um pouco das técnicas, um pouco dos estudos de cada peça, desenvolvimento de mecanismo, como fazer. A ideia era trazer um painel que pudesse ilustrar esse processo criativo, essa coisa, trazer um pedacinho da oficina do Giramundo para cá. A gente parte de uma ideia, dessa ideia para um sketch, para um rabisco do personagem, fazer o desenho de como será o personagem e a partir desse desenho eu passo para o estudo da mecânica e dos elementos que vão se mover, onde que vai ter articulação e o que vai fazer isso se mover. Na parte do projeto a gente já começa a estudar os primeiros materiais que a gente vai usar. A parte de construção tem um espaço do teste, normalmente já se sabe o que vai usar. Para construir um boneco varia muito, em torno de 15 dias. Conhecer agora um pouco dos mamulengos. O que eram os mamulengos? O mamulengo é um tipo de fantoche típico do Nordeste brasileiro, especialmente do estado de Pernambuco. Acredita-se que o nome se originou de mamolenga.
mão mole, que era o ideal para dar movimentos vivos ao fantoche, a mão mole. Então, o criador dos mamulengos foi o Mestre Gino. O Mestre Gino, ele foi um grande mamulengueiro. O nome dele era Januário de Oliveira. Nasceu em 1910, em Recife, e faleceu em 1977. Ele era um artista plástico que se dedicou à produção de mamulengos, bonecos de pano e madeira utilizados como fantoches em apresentações teatrais muito populares no Nordeste. Então, ele era muito conhecido como o professor Tiridá. E ele se destacava também porque ele conseguia manipular vários bonecos ao mesmo tempo, coisa que pouca gente conseguia naquele tempo. Ele fazia as apresentações utilizando vários de seus bonecos que ele mesmo criava em suas apresentações. Então, ele tinha toda essa habilidade, né, de manusear os bonecos vários ao mesmo tempo. E os historiadores, de forma geral, eles defendem que os mamulengos eles têm um cunho, um pé na tradição religiosa. Seriam os franciscanos que chegaram aqui ao Brasil e trouxeram engrenagens, né, em montagens, representando a vida de Cristo, a vida de Maria, passagens bíblicas. A população observou isso e também começou a tornar isso mais profano. Então sai de dentro da igreja e ganha as ruas. O museu ele surge no ano de 1994, em dezembro, como um fruto, né, uma ideia de reunir no mesmo lugar o acervo das famílias dos mamulengueiros que estavam se desfazendo dos acervos. Então houve um esforço da prefeitura de Olinda na época para poder juntar esse acervo e colocar todo num único lugar. São 6 salas aqui no museu, né, com 6 exposições. E aí a gente começa com a Sala dos Mestres, vai para a Sala das Festividades, tem a Sala do Mestre Salustiano, tem a Sala dos Diabos, o Cangaço e o Teatro do Gibi. Qualquer pessoa pode chegar, a entrada custa R$2. A gente funciona das 9 horas até as 5. Vamos conhecer agora algumas técnicas usadas no teatro de bonecos. Uma das técnicas são as formas animadas. O que são as formas animadas? É a fusão do teatro de bonecos entre máscaras e objetos, como vocês podem observar aqui nas imagens. Todos os bonequinhos são feitos de garrafas reutilizáveis, garrafas PET, garrafas de água sanitária e outros objetos e adereços. Então, essa técnica é formas animadas. Vamos à próxima técnica. A próxima técnica são as mãos animadas, que é a técnica criativa de representar figuras utilizando a mão como pintura e adereço, como vocês podem observar aqui na imagem, né? Eles utilizando a mão para segurar os bonecos, para poder manipular os bonecos, ok? A próxima técnica é o fantoche ou boneco de luva. O que é o fantoche ou boneco de luva? É o boneco que o artista calça ou veste. Aquela famosa meia que a gente pode colocar no braço e criar, né, o nosso próprio fantoche, do jeito que a gente quiser. Nós temos também o boneco de vara, que é o boneco manipulado com o uso de varas ou de varetas. Como aparece aqui, ele segurando as varas para poder manipular os bonecos. Temos também a técnica do boneco de sombra, que refere-se a uma figura chapada, articulável ou não, visível com projeção de luz, ou seja, é a sombra daquele boneco que ele vai estar manipulando na parede, ok? A sombra aqui na parede, como você pode observar. Agora nós vamos falar também dessa outra técnica, que são os bonecos gigantes. O que são os bonecos gigantes? Eles são marca registrada no Carnaval de Olinda. Tem em média 3,6 metros de altura e pesam até 50 quilos. Como é confeccionado esses bonecos? Bem, na confecção desses bonecos se utiliza muito isopor, muita madeira, muito papel, muita fibra de vidro para a confecção da cabeça. As mãos e o corpo do boneco devem ter suporte para se acoplar ao carregador. Agora vocês vão assistir a um pequeno vídeo de como é feito
esses bonecos, como é construído e o autor desses bonecos. Hoje nós já temos outras personalidades, como Michael Jackson, Jô Soares, tem a ex-presidente Dilma e vários outros jogadores de futebol que já foram construídos. Mas nós temos também o personagem principal, que é o famoso Zé Pereira, que era o primeiro boneco construído. E que depois de 10 anos só, que foram construir a sua esposa, a sua companheira, que é a Vitalina. Então acompanhe agora no vídeo um pouquinho da história dos bonecos de Olinda. Os bonecos gigantes de Olinda se destacam no meio da multidão. Essa tradição começou em 1931, quando o homem da meia-noite arrastou os foliões pelas ladeiras da cidade. Virou marca registrada do Carnaval de Pernambuco, sempre com novos personagens. Só Silvio Botelho, artista plástico e carnavalesco, produziu mais de 1000 bonecos ao longo de 43 anos de profissão. Para cada personagem desses, são mais de 2 semanas de mão na massa, ou melhor, na cola, no gesso e na fibra. O meu perfil de carnavalesco com boneco gigante é puramente cultural. E foi isso que há 43 anos me entrei na proposta de fazer e estou até hoje. Enquanto o carnaval não chega, os bonecos gigantes ficam aqui, descansando, aguardando a hora de descerem as ladeiras de Olinda e assim encantar milhares de foliões. É uma magia ver os bonecos girando e dançando no meio da multidão. São os bonequeiros que dão vida aos gigantes. Eles carregam os bonecos nas costas, literalmente. Tá pensando que é fácil? São mais de 12 quilos e mais de 3 metros de altura. E ainda tem um calor aí dentro. Mas os bonequeiros dizem que tiram de letra e ainda se divertem vendo a alegria dos outros foliões. A gente dá vida a ele, vê a alegria das pessoas na rua, as pessoas aplaudindo a gente, se sentindo feliz com aquilo, né? Então, essa foi a nossa videoaula referente ao capítulo 5, A Mágica do Teatro de Bonecos. Espero que vocês tenham assistido direitinho e assistam quantas vezes for necessário para vocês aprenderem como é que funciona o teatro de bonecos, as técnicas todinhas que são usadas, que vai servir como instrumento avaliativo para a próxima semana, ok? Então, aguardo vocês numa próxima aula, num próximo momento aqui. Deus proteja a todos vocês.